Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fala Doc. Hoje eu, Ricardo Saik, e meu colega aqui, Deusdete Brandão Neto, estamos aqui com um convidado especial na nossa gravação aqui na Clínica Raise e temos um convidado importante hoje, né, Brandão? Conta pra gente, apresenta, introduza quem vai nos acompanhar nesse bate-papo hoje. Muito bem. Pessoal em casa, prazer estar de volta aqui com vocês. Hoje nós temos o professor Rubens de Brito. O professor Rubens de Brito ele é otorrinolaringologista e professor associado da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. É uma das grandes referências em cirurgia otológica, um dos mais renomados do país, né? Reconhecido internacionalmente. E para a gente é uma honra, uma felicidade muito grande ter o senhor aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo. Muito obrigado, parabéns pelo podcast. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser bem instrutivo. E o tema também muito interessante, que é a surdez, que é talvez um tema que abrange todos. Todos nós temos alguém com algum tipo de deficiência auditiva, seja uma criança, seja um avô, seja uma avó, um idoso. Então, é um tema que está presente em todas as famílias e que nós temos muitas coisas novas para serem feitas. Muito bacana. Esse tema de surdez, ele é interessante, que todo mundo tem alguma curiosidade, né? Todo mundo conhece alguém que tem alguma deficiência auditiva, ou desconfia que pode ter alguma alteração auditiva ao longo da vida, né? Como que é feito o diagnóstico da surdez? Existem graus, existe um método específico, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, essa é uma pergunta muito importante, Ricardo. O diagnóstico, ele é hoje muito preciso e ele se divide em duas questões. Uma é o diagnóstico quando a pessoa sente alguma coisa, quando existe uma questão, uma mãe que acredita que aquela criança não escute, uma professora que olha e percebe que o garoto, a garota não está indo bem na escola, ou um senhor, uma senhora que sente a perda de audição em uma conversa. Então é alguma coisa que existe, você vai buscar entender o que está acontecendo. E existe um outro momento de diagnóstico, que é a procura ativa da surdez. Isso é muito importante, porque essa primeira que eu expliquei é um diagnóstico óbvio. Você sente alguma coisa, existe uma preocupação de uma professora, de uns pais, de uns amigos, de filhos, e você vai buscar o diagnóstico, vai buscar essa questão com um profissional. Agora, a busca ativa é a mais importante. A gente tem dois momentos de busca ativa que são muito importantes que todos saibam. Primeiro é o recém-nascido. O Brasil é um país de grandes contrastes. Não? É um país que tem uma tecnologia e um desenvolvimento em determinadas partes e uma pobreza e uma questão enorme em outras situações. E na audição é uma parte extremamente desenvolvida, mesmo no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos no Sistema Único de Saúde, e aí abrange toda a parte privada de saúde também, a busca ativa, ou seja, é um teste que popularmente se chama o teste da orelhinha, que nada mais é do que emissões acústicas, emissões de sons captados pela cóclea de todos os recém-nascidos. Então é um teste universal, é uma triagem. Toda criança que nasce no nosso país, ela é triada auditivamente, mesmo sem ter nenhum fator que predispõe à perda auditiva. Isso é diferente da maioria dos países, mesmo países desenvolvidos, onde só buscam a perda auditiva, só buscam fazer o diagnóstico naquelas crianças que têm algum fator predisponente. Qual é o fator predisponente? Ou uma família com história forte de perda auditiva, ou uma gravidez de risco, ou um parto difícil, um pós-parto com uma infecção, dias de UTI. Essa criança, ela vai para testes auditivos porque tem um risco aumentado de perda da audição. Porém, no Brasil, não. Todas, universal. A criança nasceu, ela faz uma busca ativa, um diagnóstico como ativo. Como é feito o teste do pezinho, é feito um teste de audição. Um teste de audição. Então, como funciona isso? Isso é dentro da maternidade Dentro ainda, da maternidade, logo que nasce. Nasce.
Então, a criança nasceu dentro daquele pós-nascimento normal de 48, 72 horas, em qualquer maternidade, mesmo no SUS, vai uma fonoaudióloga e faz um exame que consiste num aparelhinho que manda som para o nosso ouvido e capta o som da cóclea, do labirinto, que é imperceptível, mas que no ouvido normal é possível de captar. Então, você tendo isto, você tem a audição normal. Não, ele é muito sensível, pouco específico, mas ele é muito sensível para os nossos ouvintes. O que é um teste muito sensível? Ele é capaz de perceber muito bem as falhas. Então, ele não dá um falso negativo. Entendi. É um exame bom para triagem. Bom para triagem, é uma triagem. E aí, se der alguma alteração, aí você faz persiste na investigação. Então, esse é o momento de busca ativa, um diagnóstico ativo. E aí nós temos um segundo tempo muito importante, que é a idade escolar, a idade de alfabetização. Porque lembrando a todos que a criança tem uma percepção do corpo muito menor do que nós. A criança começa a ter percepção do corpo aos 5, 6 anos de idade. Antes disso, se ela perde por uma virose, uma questão qualquer, a audição, ela não percebe. Ela evolui com aquilo sem perceber. Ela pode passar numa triagem e perder a audição na primeira infância. E a criança não fala, olha, eu não escuto deste lado, ou este lado é um pouquinho pior do que este. Tá? E aí você faz um segundo diagnóstico ativo na idade pré-escolar, na idade onde você tem a idade de alfabetização. 6, 7 anos de idade, você vai fazer uma busca ativa dessa criança. E aí todos ganham uma audiometria formal. Para buscar a melhor, vamos dizer, pequenas perdas auditivas que interferem na aquisição de uma boa linguagem. Entendi. O senhor falou de dois momentos, né, da infância e do adulto. O aparecimento da surdez, ela é mais comum na infância, né, são 2 testes ativos na infância, ou ela é mais comum no adulto, no idoso? Bom, todos nós vamos ter, então todo idoso vai ter uma perda auditiva. Algum grau. Algum grau. Essa chama presbiacusia, é o cansaço natural. Então, se a gente for falar em prevalência no idoso é todos os idosos. E aí varia muito da nossa herança familiar. Então, tem pessoas que a partir dos 50, 55, 40 já começam a ter uma perda auditiva, e outras vão chegar aos 70, 75 e começam a ter uma perda auditiva. Mas a presbiacusia, que é a perda auditiva normal da idade, vai acontecer em todos nós. E o que é importante nessa fase? Importante nessa fase é que você tem que buscar também mostrar a importância da perda auditiva na psique do idoso, ou na psique daquela pessoa que tem esta situação, às vezes um pouco mais precoce. Porque a capacidade de adaptação nossa é muito grande. Então, você começa a ter uma perda auditiva e você começa, sem perceber, a fazer uma leitura labial, a prestar um pouco mais de atenção, a sentar um pouco mais perto e deixar de fazer coisas que incomodam muito. Deixar de ir num restaurante barulhento, deixar de ir numa festa de casamento, falar, poxa, eu vou numa festa de casamento, meia hora depois eu não aguento mais, quero ir embora. Por quê? Porque quem tem uma perda auditiva, aquele barulho é ensurdecedor, é irritante, cansa. O fato de você ter que prestar muita atenção numa conversa cansa também, o esforço auditivo cansa. Então, aquela concentração constante, né, olhando. Então aquela pessoa fala, não tenho mais prazer numa pizzaria, porque todo mundo conversando, aquele barulho, quer ir embora para casa. Esse é um sinal muito simples, muito rápido de que você está escutando mal. E a pessoa não admite. Quem leva no consultório é a filha, é o filho, é o familiar que esposo, leva, é a mulher, a esposa, é o marido. Fala, não, meu marido não escuta. Não, claro que eu escuto. O cachorro late, eu escuto. Todo mundo fala, eu escuto. Não, não escuta. E você faz um teste e ele realmente não escuta. Faz uma audiometria e a pessoa não escuta. Tá? E complementando essa importância, poucos anos atrás, nós só intervíamos naquela pessoa que tinha uma dificuldade de se comunicar pela perda auditiva. Então, você tinha uma perda auditiva, você não se comunicava bem, tinha uma dificuldade, e você intervia
dependendo da perda, ou com uma cirurgia, ou com aparelho de audição, o que fosse. Porém, a audição não serve apenas para se comunicar. Se comunicar é uma situação complexa que naturalmente é feita pela audição. Mas você pode se comunicar por gestos, por carta. A comunicação Sim. é uma função central, uma função neurológica. Né? A audição serve para perceber o ambiente. Essa é a principal função. Minha relação com o ambiente é auditiva. Então, eu sinto que a goteira está acontecendo no banheiro porque eu escuto. Eu sei que está ventando, eu sei que está chovendo. O meu íntimo se relaciona com o ambiente porque eu estou escutando. Quando eu começo a perder a audição, eu perco pequenos sons que são muito importantes para deixar meu cérebro trabalhando. E aí começo a ficar cada vez mais recluso dentro de um mundo interior. Isso aumenta muito o risco, ou traz muito precoce a demência senil. Então, é Como se fosse comprovado. menos estímulos trabalhando o cérebro. O cérebro sempre porque é um menos. músculo, né? Ele tem que estar sendo estimulado e trabalhado. Tem que estar trabalhando. Você está estimulando menos o cérebro. Exatamente. O único fator, Então, é menos informação entrando. menos informação, o único fator, sabidamente, que se pode atuar para diminuir a demência senil ou afastar mais de nós uma demência senil, é melhorando a audição. Esse é o único fator comprovado. Então, hoje você intervém muito mais do que se fazia no passado. Por exemplo, eu sou médico. A minha consulta, frente a frente com o paciente, eu preciso de uma determinada audição. Para mim, a audição é muito fácil me comunicar frente a frente numa sala fechada. Um advogado já é diferente, um executivo é diferente, uma secretária é diferente, que tem que estar sempre... Então, antigamente se intervia na secretária, no executivo, que está em reuniões, e não no médico, porque o médico falava, não, mas Rubens, eu estou super bem, eu converso só com o meu paciente, essa audição para mim está ótima. Ah, tá bom, volta daqui 5 anos, entendeu? Eu tenho uma perda, mas eu consigo me virar, porque aquela muleta lá da leitura orofacial e a pessoa consegue se virar. Exatamente, hoje não. Hoje você intervém em perdas auditivas muito, muito pequenas, muito leves, porque tem outras questões além da comunicação. Não? Tem um ponto interessante que eu até tive casos próximos a mim, da questão do embotamento mesmo, né? Do paciente que vai se isolando progressivamente, porque ele não ouve, não escuta bem, então ele o senhor falou, não interage, né? E ele vai ficando cada vez mais recluso, né? Ele passa Machado de Assis diria que ele estava se ensimesmando, né? Sim. E aumenta muito a depressão. Depressão e, né, uma série de transtornos relacionados. São os bichos sociais, né? A gente precisa estar se relacionando e socializando. À medida que a gente tira isso do ser humano, você começa a podar ele como ser humano, né? Você começa a tirar essa relação social dele, você começa a mudar a característica dele como ser, né? Interessante. E uma coisa que certamente o senhor viu, né? Isso durante a pandemia, a sensação que eu tenho é que como as pessoas perderam essa muleta visual, né? Essa muleta da leitura facial, da leitura labial, né? Por conta das máscaras e tudo mais, os pacientes eles começaram a se incomodar mais. E aí eles foram atrás, né? Então teve também um aumento da demanda pela atenção auditiva durante a pandemia, porque às vezes o indivíduo ouvia mais ou menos, mas ele tinha aquela leitura facial e ia levando. Com a máscara dificultou a vida, né? E precipitou a necessidade de uma... Precipitou, a pessoa percebeu mais. Tirou a máscara, tira a leitura labial e tira a expressão, né? A expressão é muito importante na comunicação. Então, você está conversando com alguém, você tira a expressão por causa de uma máscara, a pessoa fala, poxa, não escuto, além de não compreender, eu ainda não sei se a pessoa está sorrindo, tá de mal comigo, está de bem comigo, porque ela não entende nada. Ela entendia dentro de um contexto de expressão facial e de leitura labial. Sim. Tira uma dúvida. Eu tenho avós, né, nos dois partes, com perda auditiva. Um indivíduo que tem um histórico de perda auditiva na família, no meu caso, pelos dois lados, de pai e de mãe, tem maior risco de ter perda auditiva? Tem alguma relação familiar ou não? Aí a gente tem duas questões também. Uma é a perda auditiva familiar, que é uma questão de herança genética. Tem. Então, você tem, seus antepassados têm uma presbiacusia, o cansaço natural mais cedo, provavelmente você também terá. E a outra
parte da pergunta é que existem doenças que têm uma prevalência familiar mais importante, que não é o caso dos seus avós. Eles não têm diagnóstico de nenhuma doença que afeta a audição, mas tem doenças que afetam a audição que são também prevalente em determinadas famílias por herança genética. Não? Entendi. A presbiacusia, que você falou que é um cansaço da audição. Assim como a vista vai ficando vista mais cansada, fraca, exato. exatamente. Então a audição ela vai ficando mais fraca, Vai certo? ficando mais cansado. Qual o grau de perda auditiva que pode atingir a presbiacusia? Total. É uma coisa simples ou pode chegar até a surdez? Vai progredindo e vai se aprofundando. Como hoje todos nós vivemos mais tempo, realmente você acaba tendo uma surdez importante a ponto de ter que lançar mão de tecnologias já bem sofisticadas. Né? Porque a pessoa sem ajuda não escuta nada. Entendi. E sem ser doença nenhuma. E quais são os tratamentos para isso? Medicação, cirurgia, como é que é? A gente tem... Bom, aí a gente tem que diagnosticar a causa. Né? Então, tem doenças que são tratadas cirurgicamente, principalmente aquelas que mudam a estrutura do nosso sistema de transmissão de som. Então, a gente tem um sistema, cadeia ossicular, membrana timpânica, todo esse sistema de amplificação. Esse pode ser cirurgicamente melhorado. Tem doenças que devem ser cirurgicamente tratadas também. Mas, de qualquer maneira, a gente tem duas partes, dois caminhos do som até chegar no nosso cérebro, duas partes do som, do sistema auditivo do som chegar até o nosso cérebro, que um é o sistema que amplifica o som. Tímpano, membrana timpânica, então o som é uma energia mecânica, ela deve ser amplificada. Então eu posso ter uma perda auditiva de transmissão, de amplificação, quando eu tenho uma doença que atinge esse sistema. E eu posso ter uma perda auditiva sensorial ou sensorio-neural, que ela pega o labirinto, são doenças que atingem o labirinto, e o nervo auditivo e córtex cerebral, córtex auditivo. Aí o tratamento se diferencia também. Então, de uma maneira geral, eu posso amplificar o som para que ele chegue com mais potência. Uhum. Tá? Então, isso é feito com um aparelho de amplificação sonora chamada prótese auditiva, que hoje é tecnologicamente muito diferente do que as pessoas costumam pensar. Tem próteses que são implantadas, tem aparelhos que são implantados. Ou posso fazer isso de uma maneira artificial, através de uma tecnologia que chama implante coclear, onde você implanta um aparelho e dá uma audição artificial. Então, hoje, de qualquer maneira, a gente tem tecnologia para restaurar, reabilitar qualquer perda auditiva. Mesmo pessoas que não escutam absolutamente nada, você restaura uma audição normal. O que é importante? É importante que a pessoa tenha córtex, esteja neurologicamente para receber e transformar esse som recebido em uma linguagem. Uhum. Tá? Mas você hoje tem tecnologia para restaurar qualquer tipo de perda auditiva. Do que cabe a parte do ouvido, então dá para trabalhar em cima disso. Dá para trabalhar em cima disso. Ontem eu dei uma aula em Bauru. Bauru tem uma Universidade de São Paulo, tem um campus, tem um hospital de reabilitações craniofaciais que é muito bom. Lá e eu opero todos os meses lá, coordeno o otorrino lá. Eu estava dando uma aula na faculdade e veio um aluno da fonoaudiologia, que era um paciente que nós implantamos uma coisa que chama implante auditivo de tronco cerebral. O eletrodo vai no tronco cerebral, no núcleo coclear, no quarto ventrículo. Então, um garoto que tinha uma neurofibromatose tipo 2, tem neurinomas, tumores em vários cantos, tinha 2 tumores no nervo auditivo, foi operado, nós operamos no HC os 2 tumores, e num dos lados implantamos um eletrodo no núcleo coclear. Ele estava assistindo aula, vai se formar em fonoaudiologia agora esse ano. Caramba, ele veio conversar comigo, tirar uma foto comigo. Né? Então você pega um rapaz que não tinha
nenhuma estrutura mais, tinha tirado os 2 nervos, mas foi lá e colocou um eletrodo Que coisa espetacular. Diretamente no tronco cerebral. diretamente no tronco cerebral. Isso é espetacular. Impressionante. E, professor, em relação a essas perdas auditivas, né, na criança, o senhor comentou ali a questão de algumas infecções no período pré-parto e tudo, perinatal, mas antes do parto também tem algumas doenças congênitas que podem causar a perda auditiva, né, e que podem ter sequelas importantes para a família. Tem alguma coisa que o senhor chama mais atenção, assim, para as famílias ficarem mais atentas, especialmente quem tem alguém que está grávida, enfim, para ficar atento durante a gestação? Isso é uma coisa que mudou muito no Brasil também. Quando nós começamos, né, quase 30 anos, você tinha a perda auditiva congênita era muito prevalente por problemas perinatais. Então, antes da criança nascer, por infecção, ou logo depois por infecção. Então, você tem algumas doenças infecciosas pré-natais, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. Então, por isso, o pré-natal tem que ser muito bem feito. Né? O pré-natal tem que ser muito bem feito. E depois você tinha as meningites nessa primeira fase da infância. Hoje, com a vacinação ampla, né, essas doenças infecciosas diminuíram demais, realmente demais. Hoje nós fazemos muito mais uma perda auditiva que é chamada idiopática, que não tem uma causa, porque as causas foram prevenidas corretamente, do que as causas que tinham antigamente, em pouco tempo, né, meia geração. Então, no perinatal, que é importante, pré-natal bem feito, diagnosticar corretamente, a mãe tem que estar vacinada. Então, são doenças, rubéola pode ser vacinado, certo? O diagnóstico, o parto correto, ou seja, os acidentes de parto com paralisia cerebral, outras questões de parto, hoje são muito menores do que eram. Os cuidados da criança que nasce com icterícia. Icterícia também dá surdez. Os antibióticos utilizados. Então, todas essas questões perinatais evoluíram bastante no Brasil. Então, você tem menos surdez nessa fase. E aí, quando tem, você tem um diagnóstico muito precoce. Tá? E já uma orientação. Então, essa criança, fazendo o diagnóstico precoce, sendo reabilitada precocemente, ou com um amplificador, ou com um implante coclear, ela vai ter uma vida absolutamente normal, de ouvinte, vai para a escola normal, vai desenvolver uma linguagem normalmente. Então, o impacto é muito grande. O senhor falou das doenças, tem alguma medicação que, da mesma maneira, ao longo da gestação, ou na criança, até no adulto, que pode influenciar e levar à perda auditiva? Tem medicações que são sabidamente ototóxica, quer dizer, tóxica para o ouvido. Principalmente antibióticos usados em infecções neonatais, que a infecção neonatal é uma infecção normalmente com uma bactéria, para os nossos ouvintes, de um tipo que chama gram-negativo. Infecções que são mais comuns, né, por esse tipo de bactéria. E uma classe de antibióticos que é muito eficaz nessa fase são os aminoglicosídeos. O aminoglicosídeo é muito ototóxico. Então, nós ainda temos ototoxicidade e crianças que ficaram surdas por aminoglicosídeo, que é uma opção muito importante. Muitas infecções não dá para não usar isto. Não? Então, é um risco que às vezes precisa ser corrido. Precisa ser corrido, não só em UTIs neonatais, mas às vezes em UTIs também, por infecções, germes resistentes, você dá um aminoglicosídeo. Nos hospitais de ponta você consegue monitorar isto. Tá? Mas essa é ainda uma causa bastante prevalente na criança com infecção neonatal ou logo no pós-natal. No adulto, nós temos algumas drogas oncológicas, de tratamento oncológico, que levam a uma perda auditiva. E aí outras mais comuns, alguns diuréticos, etc., mas levam a perdas leves. Perda progressiva mesmo,
principalmente alguns antibióticos, entre eles aminoglicosídeo, algumas drogas oncológicas, né? E aí tratamentos mais importantes, ou radioterapias locais, etc. Sim. E tal. O senhor falou do uso desse antibiótico na criança. Na gestação, não tem tanta influência. Na gestação não tem tanta Não tem tanta influência. influência. O mais importante é quando nasce o tipo de antibiótico. Exatamente. Interessante. Quem tá para ter filho aí tem que ficar Fica atento, né? atento com a... Ficar atento. A gestação, ela tem, os antibióticos são proibidos por ser teratogênicos, etc. Então, na gestação é difícil usar esse tipo de antibiótico, né? Que normalmente não se usa. Normalmente se usam antibióticos que já tem uma segurança gestacional grande. Certo. Tirando uma dúvida, já que a gente falou das medicações, antes a gente falou de cirurgias para surdez, né? Existe algum remédio que se usa para surdez que consegue modular, retardar ou melhorar a audição? Tem causas de surdez, tem doenças que são tratadas com medicação. Então, doenças autoimunes, tem doença autoimune também na orelha interna, são tratadas com medicação. Tem determinados tipos de labirintite que evoluem com perda auditiva, que são tratadas também com medicação. Então, dependendo do tipo de doença, tem o seu tratamento. Algumas são por medicação, outras tratamentos cirúrgicos, outras tratamentos de reabilitação artificial, amplificação, implante coclear. Então você entra naquela questão do diagnóstico do tipo de surdez, do tipo de doença que está afetando e para ministrar o tratamento correto, né? Direcionar o tratamento. E aí tem aquela velha história do paciente que tem a chamada surdez súbita, né? Chega lá e fala assim, doutor, eu vim aqui, meu ouvido tampou do nada, não estou ouvindo nada. Aí você faz otoscopia, o paciente não tem nenhuma alteração ali de orelha, aparentemente de orelha externa, não tem nada de orelha média. Quando você investiga, o paciente tem uma perda auditiva neurosensorial. E esses pacientes, professor, hoje, como que o senhor tem manejado e... Então, a surdez súbita é uma doença, é um tipo de situação que hoje é bastante prevalente por essas viroses todas. Normalmente tem etiologia viral. O vírus mais prevalente era o herpes simples, ou algum tipo de herpes, zoster também. Zoster fica mais fácil o diagnóstico, mas outros, como por exemplo o Covid, tem uma forte prevalência de perda auditiva. A gente teve um surto de surdez súbita nesses 2 últimos anos enormes, né, da pandemia. A surdez súbita é nada mais que uma inflamação do nosso labirinto, da nossa orelha interna, por uma infecção viral. E o paciente sente exatamente isso. De uma hora para outra, perde-se a audição, que pode ser de uma maneira leve, pode ser profunda, ou seja, o grau é bastante variável. O tratamento é o tratamento dessa inflamação. Então, normalmente se trata precoce, por isso que o diagnóstico precoce é importante. Normalmente, dentro da primeira semana, a gente tem uma eficácia grande. A partir daí, a eficácia começa a diminuir. Após o primeiro mês, não adianta nada mais. Então, o tratamento tem que ser precoce. Essa é uma das poucas causas de surdez onde o paciente deve ir ao médico rapidamente, ou perdeu a audição, deve ir ao médico rapidamente, porque o prognóstico, ou seja, a chance de melhorar a audição está ligada efetivamente ao tempo de tratar. E o melhor anti-inflamatório que existe neste tipo de situação são os corticoides. Aí qualquer tipo de corticoide administrado por endovenoso ou por via oral, aí depende muito do médico, do grau da perda auditiva. Precocemente um antiviral. E excluir algumas questões que podem mimetizar uma inflamação viral, como alguns tumores, não? Porque isso pode ser o primeiro sintoma de um determinado tumor na base do crânio. Mas a surdez súbita hoje é muito prevalente, realmente muito prevalente. Então, bem lembrado, porque o que era exceção no passado, você tinha médicos, eu lembro bem na minha juventude, que nunca viram uma surdez súbita no consultório. Você via isso num serviço de referência. Hoje você vê surdez súbita todos os meses. Raro um mês que não vai uma surdez súbita no consultório. E uma vez que tenha sido diagnosticado algum grau de perda
auditiva, né? Seja ela, nesse caso, uma coisa progressiva, é necessário fazer um acompanhamento, né? É importante monitorar essa perda ou não? Depende, Ricardo, porque tem situações onde você tem a situação, a perda, e isso fica uma sequela e não evolui. Então você intervém naquele momento, o paciente estabilizou e o paciente vive normalmente com aquilo. É claro, ocasionalmente ele faz um retorno, ajusta uma determinada terapia, mas aquilo está estável. E tem outras situações que são contínuas, tem doenças que são contínuas, uma autoimunidade é contínua, determinadas labirintites vêm e voltam. Então o paciente tem a sintomatologia constante e aí tem que fazer sempre um acompanhamento. Entendi. Legal. E uma pergunta de leigo, né? Porque nessa área, embora médico, eu sou completamente leigo, eu acho bem interessante. Talvez consiga ter algumas perguntas que quem está em casa leigo também deve passar na cabeça. O senhor falou antes de implante coclear. O que é um implante coclear? O que ele faz exatamente? Que tipo de surdez que ele é utilizado? Porque eu ouço muita gente já vi falando, tem implante coclear. Até teve um filme recentemente falando sobre isso, né? É verdade. Que um baterista que fez um implante coclear e, por um lado, acabou bagunçando um pouco a visão que as pessoas têm do implante, né? Sim. Porque então, o que é, né? O que é o implante e para que ele é usado? O implante coclear foi uma grande revolução. Ele é a única terapia que restaura uma função sensorial em qualquer parte do corpo de uma maneira que chega a, não vou dizer uma perfeição, porque nada é perfeito, mas absolutamente se assemelha muito ao que é natural, né? Design divino. Exatamente. Você tem normalmente a surdez sensorial, a surdez importante, ela é coclear. O nervo auditivo está bom e o cérebro está bom. Então a cóclea não funciona, o labirinto não funciona. O implante ele substitui isto. Então ele é um aparelho... O que a cóclea faz, geralmente? A cóclea transduz o som. O som é uma energia mecânica, só que o cérebro só entende a eletricidade. Então ele pega essa vibração e transforma isso em eletricidade. Certo? É uma caixa de som de trás para frente. É uma caixa de som de trás para frente. O que o implante coclear faz? Eles são eletrodos que são introduzidos dentro da cóclea e que formam campos elétricos que vão despolarizar, ativar, de uma maneira leiga, o nervo auditivo. Tonotopicamente. O que é tonotopicamente? Frequência por frequência. Então a nossa cóclea é como se fosse uma harpa. Numa região mais sensível aos graves e vai aos agudos, compreende? Sim. Como uma harpa. Então, se eu estimulo uma determinada região da cóclea, a pessoa escuta mais agudo, outra região mais médio, frequência específica. Então, o implante coclear consiste em uma parte eletrodos implantados e uma outra parte, um aparelhinho de audição que o paciente usa durante o dia. Tá? O que o aparelho de audição faz? Ele capta o som, decodifica esse som em frequências, pulsos elétricos e, por frequência modulada, manda para os eletrodos dentro da cóclea, que eles polarizam o nervo. Como o cérebro é muito plástico para formar palavras, para formar uma linguagem, não precisa de toda a palavra, de todo o texto para formar o entendimento. Isso a gente pode ver embaralhando letras de uma palavra. Se você conhece a palavra, você consegue lê-la normalmente. E também escutar, você precisa de poucas pistas. Portanto, essa plasticidade faz com que o cérebro rapidamente pegue aqueles pulsos elétricos e transforme aquilo numa linguagem. Um entendimento. Então, você pega hoje um paciente que já tem uma linguagem, seja criança ou adulto, que perdem a audição, depois de terem uma linguagem formada, o implante coclear, ele restaura aquilo à normalidade. O próximo da normalidade. Dificilmente você não chega numa normalidade quando existe uma situação boa neurológica. Né? E aí você tem aquela criança que perde a audição antes de formar uma linguagem, ou seja, congênita
ou nos primeiros meses de vida. Essa criança vai ter todo o aprendizado de linguagem com essa audição artificial do implante coclear. Então, ela vai para a escola normal, ela vai ter a aquisição de linguagem dela como o irmãozinho, como o resto da classe. Uma coisa bem tecnológica, na verdade. Uma coisa que foi um impacto enorme, uma coisa brutal. Né? Eu fico realmente, olha, muito triste que as pessoas envolvidas não tenham ganho um prêmio Nobel. Às vezes se dá prêmio Nobel por coisas uma às vezes um que você detalhe, não tem um impacto, por algo que promete, mas que a gente não sabe se virou. Né? Eu já vi casos de prêmio Nobel que coisas que não viraram, que não deram nada. Né? Isso é uma coisa realmente impactante. Né? Dentro dos nossos sentidos, é uma coisa que tem a habilidade de você pegar quem não tem e você dar aquele um sentido para a pessoa, da audição. Né? É impressionante. De uma forma muito eficaz. Né? A evolução que aconteceu nesses últimos 30 anos foi uma coisa impressionante. Eu peguei o primórdio disso, a minha tese de doutorado foram os 10 primeiros implantes no Hospital das Clínicas. Os 10 primeiros implantes. Hoje nós temos por volta de 3.000 implantes no Hospital das Clínicas, em Bauru praticamente por volta de 3.000, eu sei, chegando nos 3.000 implantes. E outra coisa interessante, você tem isso dentro do SUS. A saúde auditiva, como eu disse, no Sistema Único de Saúde, funciona muito bem. Então, todos os estados têm um serviço público de reabilitação auditiva que funciona bem. A ponto de, hoje, um residente de otorrinolaringologia não passar a residência sem ver aquilo que se chamava de surdo-mudo. Por que se chamava de surdo-mudo? Era o paciente, a criança que nascia, com uma surdez profunda, não se fazia diagnóstico, não se tinha reabilitação, ficava escanteada e não tinha uma linguagem formada, só conseguia se comunicar com a mãe. Não era oralizado? Não era oralizado, tinha um som gutural. Por que o som é gutural? Porque a pessoa não escuta a própria voz, então não consegue modular a voz. E ficava com aquele som gutural. Tá? E só conseguia se comunicar com a mãe ou com aquele rapaz da venda que conhecia desde pequeno. Hoje isso não existe. Você pergunta para um residente, você já viu um paciente nessas condições? O paciente fala, não, nunca vi. Na minha residência médica era uma coisa comum. Todo ambulatório, no HC, você tinha um paciente que não tinha sido reabilitado, ou seja, não tinha feito o teste da orelhinha, não tinha feito a intervenção precoce de amplificação sonora, não tinha feito um implante coclear na data certa. Né? E você tinha... O paciente perde totalmente a esperança de ter uma cognição, uma complexidade de linguagem. Imagina que nós pensamos por uma linguagem. Quanto mais complexa é a nossa linguagem, mais complexo pode ser o nosso pensamento. Então, o implante coclear trouxe a complexidade intelectual, a complexidade de sociabilização, de aprendizado para milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo. Essas pessoas envolvidas tinham que ter tido um prêmio Nobel. Verdade. Deveria ter, sim, uma justa homenagem a um dispositivo que realmente revolucionou e mudou muito a qualidade de vida das pessoas afetadas. E o quanto impactou, né? Certamente. Isso. E é uma cirurgia simples, vamos dizer assim? É uma cirurgia que hoje... Devido ao respeito à cirurgia, mas assim, é uma cirurgia de altíssima complexidade ou é uma cirurgia... Uma cirurgia muito acessível, né? Uhum. A cirurgia, ela passou por algumas mudanças, o conceito é basicamente o mesmo, mas ela passou por algumas mudanças, e a prótese também. A prótese hoje é mais simples de ser colocada, etc. Então é uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora, com um pós-operatório bastante tranquilo. É claro, no momento que você tem uma prótese eletrônica implantada, aí você tem um acompanhamento de vida toda. Uhum. Porque pequenas coisas podem acontecer, às vezes tem que trocar a prótese, o eletrodo falha. Mas o índice de pequenos problemas tem diminuído muito. Sim. E é uma cirurgia acessível. Como toda cirurgia bem pensada tem que ser. Se existe uma cirurgia que só 2, 3 cirurgiões conseguem fazer, ela não é bem pensada, ela não está bem estruturada, tem que repensar.
A cirurgia boa é aquela cirurgia que é acessível, que eu consigo explicar, Você consegue Treinar replicar em larga e escala e replicar. treinar os outros Exato. médicos. certo? E ela é uma cirurgia muito acessível, tanto que todos os estados do Brasil têm grupos de implante coclear. Bacana. E esse implante coclear, eu penso pelos implantes que a gente usa com esse tipo de com tecnologia semelhante em coluna e tal, eles têm alguma restrição com equipamentos magnéticos? Você falou com um dispositivo eletrônico. Porta de banco, aeroporto. Vai apitar. Vai apitar. Tá. Então, porta de banco, vai entrar no avião, apita. Mas não desregula. Não desregula. O paciente tem a Sim. carteirinha dele, mostra que está apitando por causa do implante. Tá. Hoje é tão comum que todos os aeroportos, por mais aqueles países que são mais preocupados Rígidos. com segurança, já o pessoal já vê lá e já sabe que é o implante, então é uma coisa realmente muito comum. E não desregula. Passou, mesmo se apitar, sai A funcionando. exceção é na ressonância magnética. Alguns campos ainda podem, não é desregular, porque tudo está no processador que ele tira na hora de passar, Entendi. toda a informação. Mas ele pode deslocar um pouquinho em campos magnéticos grandes como ressonância. Todos eles podem ser, são ressonância compatíveis. Você bacana. pode fazer ressonância. Mas mesmo assim a gente ainda tem algumas questões. Outro dia um paciente foi fazer uma ressonância, deslocou. Deslocou. Não aconteceu nada, não precisa tirar, não nada, mas ele estava acostumado a usar aqui, agora tem que usar aqui porque deslocou. E aí sente uma dor, um desconforto na hora. Então pequenas coisas podem acontecer. Mas são compatíveis, né? Hoje tem que ser compatível com ressonância. Não tem como você ter uma tecnologia que não seja. Sei. E esse equipamento, ele é coberto, o equipamento pelo SUS, pelas operadoras SUS, de pelas saúde? operadoras, de tudo saúde. tem. A operadora paga Paga. o implante Desde que seja bem indicado Sim, dentro claro. das indicações clássicas. formais. Né? Porque tem indicações que não são clássicas, que ainda são... Experimentais. Não vou dizer nem experimental, mas, por exemplo, surdez unilateral. Surdez unilateral, você, teoricamente, não precisa reabilitar, porque você tem um ouvido bom, uma audição social normal. Mas tem alguns contrapontos você não ter o outro ouvido. Então, Noção existem de profundidade, de lateralidade, você tem... fineza. E hoje você tem tecnologia para reabilitar uma audição unilateral. Antes você não tinha, as tecnologias não eram tão boas. Hoje você tem boas opções, não só implantes, tem algumas alternativas. Então você usar o implante coclear em surdez unilateral ainda é uma coisa individualizada e não é coberta, mas é questão de tempo. Questão de tempo. Porque você tem a surdez, para você reabilitar, é tempo dependente. Então, vai se conta. Você, Ricardo, perdeu a audição. Teve uma surdez súbita, que o Deus te deu o exemplo, você perdeu a audição. Aí você vai no consultório e fala, olha, Rubens, eu estou bem, eu sou um cirurgião, eu sou um neurocirurgião, eu estou bem, eu uso minha audição, aquilo que a gente falou, né, no meu consultório, conversa, eu estou bem, me adaptei assim. Consigo seguir a vida. Fala, Ricardo, eu posso fazer um implante coclear em você e lhe restaurar essa audição. Eu falo, Rubens, vamos pensar, daqui 2, 3 anos a gente faz? Tudo bem. Mas depois de um certo tempo, não adianta, porque o seu input cerebral, Aquela via auditiva, já não está tão apto para receber, compreende? Sim. Então, Como eu falei, o cérebro é um músculo, né? Então você atrofiou, né? A palavra não é essa, exatamente. Porque ele lá perdeu o estímulo, ele deixa de receber dessa maneira. Então você vai ter aí 4, 5 anos de época boa para fazer. Aí você me pergunta, bom, mas não vai brigar o som com o lado direito? Ainda briga um pouco, porque você tem uma audição artificial de um lado e uma audição normal do outro lado. Eu tenho alguns pacientes usando, que são pacientes que vão perder a audição. Então, pacientes com surdez autoimune, por exemplo, que estão perdendo progressivamente a audição, e uns lados perdeu antes que o outro. Então, eu já implanto num lado, sabendo que eu vou perder o outro lado. Aí o próprio o seguro, aí são situações que você consegue explicar e você consegue ser coberto por isso. Então, pacientes que usam por um tempo uma audição artificial, uma audição normal. Ou tumores, por exemplo, pacientes que têm uma audição, um neurinoma acústico num ouvido único. Certo? O único ouvido dele acabou tendo um tumor que vai levar à perda auditiva. Eu já implanto o outro lado. E o pessoal vai se acostumando. Então, essa experiência de você ouvir de duas maneiras, uma artificial, porque é uma audição completamente colocada, e outra audição normal, ela é interessante. O cérebro
depois Consegue juntar. vai juntando tudo. Tá? Vai juntando tudo. E o indivíduo se acostuma. Professor, e em relação a essa questão das indicações, né? Naquela época lá que eu fiz residência, uma década atrás, a gente tinha 2 momentos que a gente geralmente indicava o implante coclear em relação à idade e o tempo de perda. Né? A gente costumava falar que o ideal era a criança em pré-lingual, ali bem pequenininha, quando a gente diagnosticava muito cedo. E o indivíduo, quando era um pouco mais velho, adulto, que ele já fosse oralizado para que ele tivesse uma melhor, né, adequação do implante. Isso mudou? Hoje em dia, até que idade a gente faz? Se você pega uma criança mais velha que tem uma surdez congênita, existe um limite de idade ou não? Qualquer idade a gente consegue? Existe... Limite de idade não existe. Não? Limite de idade não existe. Não dá para impedir uma pessoa muito idosa de ter a sua restauração, o bem viver. Hoje você busca um bem viver. A escutar é muito importante. Eu vou até ampliar essa questão. Né? Não só limite de idade, mas questões neurológicas também. Então, tudo é expectativa. O que você consegue dar e se isso está adequado com a expectativa que aquela pessoa ou aquela família tem. Então, por exemplo, numa criança que nasceu com uma surdez profunda e não foi reabilitada, e você tem aí 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, cada ano para frente ela perde a capacidade de ter aquela audição muito boa. Ela vai ter uma audição não tão boa porque o cérebro vai perder a capacidade de formar linguagem. Então ela vai escutar, mas vai começar a perder discriminação. Bom, mas e se vem um adolescente, poxa, nunca teve oportunidade, você não vai fazer isto? Vai. Você vai dar som, mas você vai explicar para aquela família, olha, ele não vai ter uma audição que reconheça a linguagem sem apoio de leitura labial, sem apoio de de expressão facial. Ele vai ter que fazer uma terapia fonoaudiológica por mais tempo. Porém, ele vai sair do silêncio. E lembrando, quando eu comecei a nossa entrevista, a relação nossa com o ambiente é auditiva. Então, ele vai conseguir interagir. Vai atender a campainha quando toca a campainha, vai conseguir atravessar a rua com mais segurança. Vai buzinar, alguém chamar. Vai escutar a voz dele, vai conseguir modular. Então, pega um adolescente que tem uma voz gutural porque não escuta, começa a modular a voz, se sente mais autoconfiante. Então, o fato de você dar som já é muito importante. Então, você adequando a expectativa, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, uma questão neurológica, uma questão de síndrome, que tenha outras questões cognitivas, você fazer uma reabilitação de um autista com surdez, é muito comum o autismo com surdez associado. Você fazer uma reabilitação ouvindo é muito diferente do que fazer uma reabilitação não ouvinte. Eu lembro bem quando nós começamos a fazer multideficiências, crianças, tinha uma jovenzinha com uma paralisia cerebral muito grave, ela mal se movimentava, estava sempre na maca, tinha uma cognição muito pequena. E aí foi uma discussão grande se valia a pena implantar ou não implantar. No momento que implantou, ela despertou. Certo? Ela despertou. A menininha que ficava sempre encolhida na cama, cadeira de rodas, né? Muito impactante a questão das múltiplas deficiências, e a criança mudou. Sim, foi o estímulo que precisava. Era um estímulo a mais. E o cérebro da criança reage de uma maneira incrível a diferentes estímulos. Quando você dá estímulo, ele vem mesmo, ele trabalha de maneira diferente. Agora, tem outra questão, né? Que foi muito interessante a experiência que eu tive nessa pandemia. Nós tivemos questões neurológicas pós-Covid, onde a pessoa entrou num coma e depois teve a reabilitação e foi-se pedido para implantar muito precoce. Olha que interessante. E eu tive 3 pacientes, exatos 3 pacientes, vou implantar um 4º paciente agora, que por questões neurológicas profundas, ou seja, pessoa não contactante, surdez profunda junto, que com o implante coclear teve um impulso muito grande na reabilitação neurológica. Então as fonos conseguiram trabalhar mais, o físico começou a trabalhar mais, né?
Hoje tem 2 ou 3 neurologistas que têm esse tipo de caso, já me ligam e falam, Rubens, implanta rapidamente. Precoce, porque a reabilitação é muito importante. Né? É muito importante. E é uma coisa que eu não estava acostumado. Né? Fazer uma terapia sem anuência do paciente. Porque o paciente está lá num processo acamado, processo não consegue acamado, compreender tem um prognóstico complexo, às vezes tem um AVC ou tem uma questão neurológica por uma cerebrite, por exemplo. Um pós-meningite. Pós-meningite, perde a audição, tem uma atenção muito ruim, está começando a acordar, e um colega neurologista fala, puxa, vamos implantá-lo precoce, porque isso melhora. E você fala, poxa, realmente melhora. Então, olha quantas alternativas nós temos, né? Com certeza. Muito interessante. Muito bom. E O tempo vai andando, a conversa já tem 1 hora e a gente não se dá conta. Eu vou ficando interessado aqui, se deixar, eu pergunto a noite inteira. Entro noite adentro. tem muita curiosidade. Esse tema gera muita... Eu falei muito isso. ponto. Leva, ele traz temas aí que a gente vai ficando curioso, né? Professor, estamos chegando no final do episódio. Nós geralmente pedimos para o convidado participar do nosso Causo do Doc. O Causo do Doc é quando o convidado conta um caso que foi emocionante, pitoresco, engraçado, alguma coisa que tenha marcado sua carreira, sua história na medicina. Fala, Doc. Bom, em surdez tem diversos, né? Eu vou, talvez para os ouvintes desse podcast seja interessante o impacto da surdez, né? E a gente não tem muita noção do que é não ter audição, porque é uma situação invisível. Quem sofre, certo? Os outros não veem. Isso ainda agrava mais o impacto da surdez, porque nós temos nos tornamos diferentes com algumas situações que você consegue enxergar o sofrimento alheio, e na audição você não consegue enxergar o sofrimento alheio, certo? Mas a pessoa tem um impacto, e tem um impacto também de não ter o reconhecimento da deficiência, certo? E uma das coisas que me chamou a atenção, eu estava consultando uma criancinha, uma menininha de menos de 1 ano, filho de um médico, colega nosso, plástico, e eu estava só com a mãe, e eu tinha feito o diagnóstico naquele momento. Falei, sua filha não tem audição suficiente para usar aparelho, ela não escuta nada, ela tem que ir para uma outra alternativa, que é o implante coclear. Ela falou, mas Rubens, não escuta nada? Eu falei, não escuta nada. Ela começou a chorar, a mãe começou a chorar. Eu falei, mas fica tranquila, tem tecnologia, sua filha vai ser um ouvinte normal, e que hoje já fazem acho 14 ou 15 anos, a menina está ótima, vai para a faculdade daqui a pouco. Né? Eu falei, fique tranquila. Ela falou, não é por isso, eu sei disso. É porque tudo que eu conversei com a minha filha e as músicas que eu cantei na gravidez, hoje eu sei que ela não escutou. Caramba. Então ela teve essa coisa. Aquilo realmente me atingiu profundamente, entende? A gente entende que a linguagem ela tem um valor maior do que só a mensagem objetiva, toda, né? A relação que a mãe tinha durante a gravidez, todo aquele momento que ela tinha, ela teve essa sensação. É óbvio que existem muitas coisas afetivas que vão, mas ela teve esse sentimento. Aquilo realmente me afetou bastante. Então, a audição, ela, do ponto de vista emocional, de bem-estar, ela é muito importante. Quando você fala um não, você pode falar um não bravo, um não de desdém, um não carinhoso para uma criança. Ela escutar a tonalidade é muito importante. Eu acho que o aprendizado que ficou para mim hoje é que a audição é uma interação com o meio, mais do que a comunicação. Eu sempre pensei a audição como uma comunicação. E ela é muito mais. Entender que é a interação com o meio, e até, nesse caso aí, além da linguagem, a interação de mãe e filha. Que interessante. Muito legal.
emocionante essa história que o senhor contou. Verdade. Eu acho que se fica uma lição para a gente hoje aqui, é uma mensagem que vocês devem levar, acho que a audição é tempo dependente, né? Percebeu que não está ouvindo direito, Sem dúvida. tem uma suspeita, não está escutando, procura ajuda, procura um profissional um otorrinolaringologista para poder investigar isso aí, poder tratar o mais precocemente possível para não evitar esses impactos, né? Professor, nós temos sempre, todos os nossos convidados, nós também trazemos uma lembrancinha como uma forma de agradecimento pelo senhor ter vindo aqui hoje. Nós fazemos uma garrafa aqui térmica, personalizada com o nome do senhor. Bom, muito obrigado. E Para o senhor lembrar, o senhor lembrar do dia que o senhor do veio nosso aqui, bate-papo. Nossa conversa. nas caminhadas do senhor. Eu sei que o senhor gosta de caminhar nos finais de semana, colocar uma aguinha gelada. Para lembrar que nosso bate-papo e lembrar também que a porta está aberta para sempre que o senhor quiser voltar, nos ensinar um pouco mais. Como eu disse, a conversa fluiu de uma maneira aqui que, né, a gente foi tirando informação do senhor, o senhor foi colocando e a gente consumindo aqui de uma maneira que a gente nem sentiu. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas informações. Reitero, sempre estamos aqui abertos, quando o senhor quiser vir aqui bater um papo e contar mais para o pessoal que está em casa nos ouvindo. E toda semana temos um convidado novo, né, Brandão? Sim, semana que vem, não percam o próximo episódio. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa o joinha, curte, compartilha, manda a informação para todo mundo. E se você tiver alguma sugestão de tema ou de algum colega que você gostaria de assistir aqui, manda como direct message lá para a gente no Instagram. E aí semana que vem nós voltamos aqui da Clínica Raise para gravar mais um episódio e nos vemos lá. Professor, muito obrigado. Ficamos muito felizes com a sua vinda. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigado.